Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos, primeiro instante, nossa prece de abertura, porque sem ela, não dá para ir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Hoje, a pedidos, nós vamos continuar falando da vida extraordinária desse alagoano que veio aos 17 anos para o Rio Grande do Sul e se tornou um dos nomes mais extraordinários, não só da Umbanda, mas também da política gaúcha aqui no Rio Grande do Sul. Esse vídeo surgiu, vejam só, por uma questão de instigação, vamos dizer assim, de um comentário muito infeliz que eu ouvi nas redes sociais, que dizia o seguinte: uma pessoa estava muito incomodada com o nome da Avenida Moabe Caldas aqui em Porto Alegre. Essa pessoa com certeza havia consultado alguma coisa e percebido que Moabe foi um dos grandes nomes da Umbanda e, podemos dizer até, dos cultos africanistas do Rio Grande do Sul. Essa pessoa, muito incomodada, sugeria que a rua trocasse de nome. Inclusive sugeriu algum nome de uma pessoa de sua própria religião e não desse homem extraordinário. Vocês vejam a carga de preconceitos que existem e que nós precisamos estar permanentemente lutando, mostrando para as pessoas que não cabe mais nesses tempos esse tipo de discurso. Mas vamos lá. Vamos contar algumas histórias de Moabe Caldas. Moabe foi um homem extraordinário, um comunicador de rádio, escritor em jornais, foi um político brilhante por 3 mandatos, aliás, 2, no terceiro ele foi cassado, um grande maçom, um homem que pertenceu à maçonaria do Rio Grande do Sul, e um homem que era polivalente, vamos dizer assim. Ele era visto e encontrado em centros espíritas, ele era visto e encontrado em Umbanda, ele era visto e encontrado dentro do Batuque do Rio Grande do Sul, em todo lugar. Moabe fez uma coisa extraordinária que talvez em outros estados do Brasil não tenha acontecido, que foi unificar as religiões. Moabe não unificou no sentido religioso, mas Moabe criou pontes de diálogo entre essas religiões. Se hoje todos nós, umbandistas, africanistas ou até espíritas, conversamos e mantemos um diálogo fraterno entre nós, muito se deve à influência de Moabe Caldas, que transitava por esses mundos todos ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, unificava a todos como amigos. Moabe Caldas teve essa grande contribuição. E eu gostaria de contar os causos, como a gente diz, os casos engraçados, os casos curiosos que Moabe Caldas contava. Moabe Caldas contava muitas coisas da Umbanda nascente no Rio Grande do Sul. Moabe, como todo o pessoal do Rio Grande do Sul, ele é muito discreto em relação à sua espiritualidade. Moabe não falava para todo mundo, inclusive muitas pessoas não sabiam que Moabe era médium de Umbanda, que ele tinha por guias o Birajara do Peito de Aço e o pai Domingos com o Preto Velho. Ele não falava para ninguém, inclusive para nós que fomos amigos dele pelos últimos 2 anos de vida, infelizmente, que ele teve, e que ele não contava para ninguém sobre isso. Mas Moabe era médium, e Moabe fez aquilo que todo político deveria fazer. Moabe criou a sua corrente de ferro, que era um grupo de amigos que se reuniam ali em caravanas e iam visitar os terreiros pelo interior do estado. Moabe contava casos curiosíssimos daquela Umbanda antiga, daquela Umbanda onde os dirigentes não tinham o esclarecimento que nós temos hoje. Coisas estranhas. Uma delas que ele contava
até em tom de ou de galhofa, ou rindo, ou mesmo até embaraçado com a situação. Ele contava que uma vez ele foi para o interior, na sua corrente de ferro, e estava ali sentado com o seu grupo, e a dirigente espiritual estava fazendo uma sessão, uma gira de caboclo. Aí essa gira de caboclo, ela disse assim, no meio da sessão, desincorporou e disse, oh, aguarde um momento, eu vou voltar. Aí ela entrou para uma sala. Quando voltou, Moabe não acreditou. Ela entrou montada num cavalo, paramentada com toda uma armadura medieval, como se fosse um Ogum, ou a imagem de São Jorge, guerreiro tradicional dos quadrinhos, dos santinhos, né? Como a gente diz, e entrou dentro do terreiro. Moabe levou um choque quanto a isso. E Moabe sempre falava como nós também falávamos, talvez até depois de ter visto tantas coisas estranhas naqueles tempos, que esses adereços não cabiam. Esses adereços, cocares imensos, armaduras, capacetes medievais, capas muito longas, enfim, certos aparatos, espadas quase mágicas, como as espadas de Harry Potter, enfim, não cabia, que a Umbanda era algo simples para ser feito por pessoas simples, porque o grande objetivo dela era consolar, trazer uma palavra de amor e de apoio para as pessoas, e não para impressionar plateias, não é verdade? Mas no dia 4 de setembro de 1994, em uma gravação histórica, onde eu apresentava meu livro, meu primeiro livro de Umbanda, junto a ele, que é o Desvendando a Umbanda, lá na antiga Rádio Princesa AM. Nós estávamos ali, eu, o irmão Cário e o doutor Aldo Pinto, e ele contou duas histórias assim impressionantes da Umbanda de antigamente. Essa Umbanda que, sinceramente, nós deveríamos buscar ela como principal ponto de apoio nos dias de hoje. Que a Mãe Áurea, que foi a principal fundadora da Sociedade Espírita Nossa Senhora dos Navegantes, de 1956, era uma mulher extraordinária, uma mulher boníssima, e que, diante do seu comando espiritual de fundar um terreiro, ela não tinha recursos. Aliás, todos nós que começamos na Umbanda sempre começamos do zero, sem recursos algum. Raros são aqueles que têm algum tipo de herança, alguma coisa assim, para ser um ponto de referência para o início dos trabalhos. Mas a Mãe Áurea fez um sacrifício extremo. Pegou a sua casa, a única casa que tinha, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, e vendeu essa casa. E aí ela pegou esse dinheiro, esse valor, e comprou um terreno, que é o terreno onde nós conhecemos a Nossa Senhora dos Navegantes, que ficava na Gastão Mazeron, que é uma rua atrás do campo do Grêmio, o antigo campo do Grêmio de Porto Alegre. Ali ela construiu o seu terreiro. Mas comprou só o terreno, correto? Ok. Não tinha dinheiro para começar a levantar as paredes, não tinha o dinheiro. Aí uma pessoa que tinha um apelido chamado Girafa, ele era secretário de obras aqui em Porto Alegre, teria prometido para ela os tijolos para começar a obra. Mas vocês sabem como é, ele acabou esquecendo. E ela se viu nessa situação. Aí um dia, olha, vejam só o que aconteceu. O dono do terreno ao lado apareceu. Lá estava o capitão Hélio de Castro, estava pessoas importantes do grupo da União de Umbanda, junto com Moabe Caldas, todos ali como ele chamava a velha, a dona Áurea, estavam todos reunidos em torno da velha, como ele chamava, conversando, e chegou o dono do terreno ao lado, dizendo: olha, eu compreendo que vocês tenham comprado aqui ao meu lado, mas vocês avançaram 2 metros do meu terreno e vocês vão ter que pagar por isso.
A dona Áurea ficou chocada porque, vocês imaginam, naquela época, ela mal tinha dinheiro para se manter, tinha comprado, gastou todas as suas economias para comprar o terreno e ainda estava tentando levantar os primeiros tijolos que prometiam e não davam. Aí ela chegou e disse, mas como? O que eu vou fazer diante dessa situação? O próprio Moabe, todos ficaram ali embaraçados, né, diante da situação, o que nós vamos fazer? E Moabe contava que esse homem, muito debochadamente até, porque sabia que eles não teriam esses recursos, ele queria tomar aquele terreno da dona Áurea, ele estava debochando, inclusive, rindo, ele teria chegado e a dona Áurea contava a Moabe, quando ela incorporava seu preto velho, pai Joaquim, ela ficava com os olhos vidrados, ela ficava diferente, visivelmente seu rosto mudava, a fisionomia. E Moabe olhou para ela, ele conhecia muito a dona Áurea, ele olhou para ela e ela mudou a fisionomia e disse assim, olha, o senhor quer tanto, um preço altíssimo por esses 2 metros, nós com certeza não teremos esse dinheiro, mas se em 72 horas, vejam só, se em 72 horas eu levantar o dinheiro, a metade do dinheiro do que o senhor está pedindo, o senhor faz por esse valor? O homem deu uma gargalhada e disse, vocês não têm de onde tirar, eu sei que vocês não têm, mas tudo bem, vamos fazer assim. Se em 72 horas a senhora fazer o milagre de conseguir levantar esse dinheiro, eu faço pela metade do preço. Imediatamente naquele instante, como nós falamos em vídeo anterior, a Umbanda antigamente reunia não somente homens religiosos, mas reunia militares, reunia escrivões, enfim, reunia um grupo de pessoas capacitadas e gabaritadas para se ajudarem nessa época terrível que era fundar um terreiro de Umbanda no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do país, por sinal. Ela imediatamente chamou um que era escrivão da polícia, que estava ali presente, e disse, lavre, escreva isso, faça ele assinar, que ele está aceitando este acordo. Ora, era um documento, não tinha exatamente um valor legal, mas tinha testemunhas importantes, que ali assinaram todos eles e foi assinado um documento, vamos dizer assim, onde ele se comprometia a vender. Conta que a dona Áurea chamou toda a corrente de médiuns, reuniu todo o grupo mediúnico e disse, meus filhos, assim, nós precisamos levantar a quantia de X em 72 horas. Eu não quero saber onde é que vocês vão, peço emprestado, peço uma ajuda, peço de amigos, pais, irmãos, todo mundo que queira e que possa ajudar. Nós precisamos de ajuda urgente. Nós vamos perder o nosso terreno. Então, por favor, vão atrás. Contava Moabe muito espantadamente, se me permitirem, que em menos de 72 horas a mãe Áurea levantou o dinheiro e o homem, o dono do terreno, que teria teoricamente avançado 2 metros, né, no terreno dele, teve que vender. Essas umbandas de antigamente, essas umbandas dos médios de antigamente. Agora eu vou contar a segunda história. Contava Moabe que eventualmente ele ia para São Paulo. E lá em São Paulo havia um coronel do exército, um homem muito influente dentro do exército. Lembremos, Moabe era ex-político, maçom, enfim, era um homem de uma influência e de um grupo de amigos extraordinário. Esse grupo de amigos que mantinham e protegiam a Umbanda nesses tempos. Esse coronel de São Paulo era amicíssimo, inclusive, quando ele precisava se hospedar em São Paulo, esse amigo cedia o próprio apartamento onde ele morava para que Moabe ali ficasse. Então ele estava ali fazendo uma visita. Aí um dia esse coronel disse assim, você fala tanto
da Umbanda Gaúcha. Você fala tanto da Mãe Áurea, da Sociedade Espírita Nossa Senhora dos Navegantes. Eu gostaria de fazer uma visita. Nós vamos até lá. Você me leva? Moab prontamente, mas com certeza eu levo você para uma visita. Pegou o coronel, pegou a esposa do coronel, aí foi fazer uma visita num dia de sessão. Estava lá o Preto Velho, manifestado na médium, a Mãe Áurea. Chegou o coronel, Moab apresentou respeitosamente para o Preto Velho. Disse, ó, Preto Velho, estou trazendo um amigo meu do exército que está aqui fazendo uma visita. O Preto Velho teria levantado os olhos, olhado para ele e dito assim, salve o senhor, seu general. Seja bem-vindo ao nosso terreiro. O coronel deu 2 passos para trás e disse assim, Preto Velho, eu acho que o senhor está enganado. Eu não sou general, eu sou apenas um coronel. Aí o Preto Velho, não, seu general, seja muito bem-vindo ao nosso terreiro. O coronel olhou para o Moab olhou para ele, ambos se entreolharam e o próprio coronel depois comentou, puxa vida, Moab, mas que erro crasso, que barbaridade, o Preto Velho se enganou muito em me chamar de general. Moab ficou todo embaraçado só com o olhar do coronel, mas baixou os olhos e ficou quieto. E o Preto Velho de novo, general para cá, general para lá. Aí o coronel saiu indignado. Conta-se que o coronel pegou o automóvel junto com o Moab e os dois saíram discutindo a questão do tal general. Disse, mas como é que o Preto Velho, essa entidade de luz, essa médium extraordinária que você diz que você vive dentro desse terreiro fazendo visita, me diz uma coisa dessas? Moab só baixou a cabeça, ficou quieto, sem entender coisa nenhuma. Muito bem. O coronel estava hospedado, no caso, em Porto Alegre, num hotel. No outro dia, pela manhã, bem cedo, Moab viu alguém batendo à sua porta. Moab foi, abriu a porta e recebeu. Era o coronel. O coronel estava com os olhos imensos, arregalados, branco, em pânico, falando para Moab. Moab, tu não acredita, ele disse assim para Moab Caldas. O que foi? Ele perguntou. Eu recebi um telegrama do Ministério da Guerra quando eu cheguei no hotel. O Ministério da Guerra me promoveu a general. Essas são as histórias que Moab contava. Moab contou justamente no dia 4 de setembro de 94, nesse dia. Moab era assim, Moab conhecia dia, mês, ano, ele deu o nome das pessoas nesse dia, na gravação, ele sabia o nome de todo mundo. Ele sabia a data, ele sabia ano, ele sabia as histórias mais incríveis. Muito cobrei, na época de Moab, para que ele escrevesse um livro de memórias. Ele conhecia o mundo inteiro, mas eu acho que ele, talvez com algum tipo de receio de magoar alguém, ou magoar uma memória, enfim, ele preferiu não. Uma pena, porque Moab conhecia a vida de todo mundo. Como eu falei em vídeo anterior, e recomendo a você que assista o vídeo anterior, que fala da vida de Moab Caldas. Moab Caldas foi um político extraordinário, detentor de 2 mandatos como deputado estadual no Rio Grande do Sul. O terceiro, infelizmente, foi cassado. Um homem que defendeu a vida toda as causas sociais. Inclusive, comprou briga com muita gente grande por causa disso. Porque ele era um idealista, um homem defensor dos pobres, um homem defensor das causas sociais mais agudas que nós tínhamos naqueles tempos. Moab defendeu as pessoas, defendeu os seres humanos, e Moab foi tanto um médium como um amigo extraordinário. Moab, onde quer que você esteja, receba meu abraço e minha homenagem. É tudo que posso fazer por você hoje. Mas agora vamos parar um minuto para ver o nosso querido, amantíssimo Minuto Mandica, onde nós falamos de ervas, o principal axé de nossa Umbanda.
Então, tava bom, né, gente? Esse é o segundo vídeo das histórias mais incríveis de nossa Umbanda. Aguardamos você semana que vem, onde nós vamos trazer sempre um conteúdo original, vibrante, extraordinário sobre a nossa querida Umbanda. Então, até lá!